Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Por que o missionário Davi Miranda nunca proibiu filmagens na igreja pentecostal Deus é Amor? O missionário Davi Miranda, ele era um homem espiritual, um homem de Deus, um homem usado nos dons do Espírito Santo, mas a gente, quando ia na sede mundial, a gente via as pessoas filmando ali o culto com celular, com câmeras. E o missionário Davi Miranda nunca proibiu, ele nunca achou ruim. Por quê? Porque é bom que divulga a obra de Deus. Mais ainda, se o rádio já é uma bênção, se os cultos só em áudio já é uma bênção, imagine os cultos filmados, sendo transmitido com imagens, é 1000 vezes melhor. Então, eu vejo muitas pessoas discutindo na internet sobre os cultos filmados, que uns é contra, outros são a favor. E a gente vê, meus amados irmãos e irmãs, que a gente fica pensando que pecado tem em fazer uma transmissão ao vivo de um culto. Que pecado tem? A Bíblia Sagrada, ela diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, o que a Bíblia proíbe você colocar é coisas pecaminosas diante dos seus olhos. Você assistiu uma novela, você assistiu um filme violento, você assistiu um futebol, você assistiu um programa mundano que não vai te dar que não vai edificar em nada a sua fé. Isso daí, realmente, a Bíblia, ela proíbe, né? A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Mas você assistir um culto ao vivo, uma transmissão ao vivo, isso não é pecado. Tem muita gente que é ignorante, tem muita gente que ele interpreta os versículos da Bíblia tudo errado. Eu estava vendo um irmão e ele dizendo que não pode transmitir os cultos ao vivo porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Então, esse irmão, ele interpreta esse versículo totalmente errado, porque ele diz que se nós andamos por fé e não por vista, então você não pode ver o culto. Veja, meus amados irmãos, que absurdo, que interpretação toda errada, fora de contexto. Eu vou dar um exemplo para você o que é andar por fé e não por vista. Por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam indo para a terra de Canaã. Eles estavam andando por fé e não por vista. Eles não estavam vendo a terra de Canaã, mas eles estavam marchando pela fé rumo à terra de Canaã. Assim também somos nós, andamos por fé e não por vista, quer dizer, nós não vemos a Nova Jerusalém, nós não vemos, não é, a cidade santa, aquela cidade cujo construtor é Deus, mas nós estamos andando por fé, quer dizer, nós cremos que um dia nós vamos morar nessa terra prometida, a Nova Jerusalém de Apocalipse capítulo 21, quando João disse: eu vi a Nova Jerusalém, a santa cidade de Deus. Então isso é andar por fé, nós andamos por fé. Todo crente, todo servo de Deus anda por fé e não por vista. Isso não quer dizer que você não pode transmitir um culto ao vivo. É uma interpretação totalmente errada, toda fora de contexto, de base. E também tem pessoas que querem usar outros versículos, né? Querem usar outros versículos que a gente está andando, que a gente não pode filmar os cultos e tal, e porque ninguém pode ver o pregador, só pode ouvir a voz. Irmãos, isso é uma ignorância muito grande. Isso é uma ignorância muito grande, porque você vê que o missionário, nem ele proibia filmar culto. Você poderia
Você podia estar ao lado dele filmando, que ele não estava nem aí. Você podia filmar ele, filmar o culto, filmar a concentração. Você entendeu, meus irmãos? E eu creio que se o missionário tivesse vivo, ia chegar um dia, ia chegar uma época que ele também ia permitir a Igreja Deus e Amor fazer transmissão de culto ao vivo, que nem está fazendo hoje, porque isso é muito bom, isso é uma maravilha, viu, meus amados? Isso é uma maravilha, você está ali ouvindo ali, vendo e ouvindo, ouvindo e vendo ali o culto, é uma bênção, é uma maravilha. Então, meus irmãos, cuidado, não seja aquela pessoa cega. Existe a fé cega, tem pessoas que têm uma fé cega. Nós temos que ter uma fé inteligente. Tenha uma fé inteligente e não uma fé cega, tá bom? Que Deus vai te abençoar muito, muito e muito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.